Oi pessoal, aqui é a Luísa da Mi Eventos e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os relatórios avançados no financeiro do sistema. Então a gente vai ver alguns em mais detalhes, vamos ver outros assim de uma forma um pouquinho mais superficial, mas a gente vai ver todos eles e como você pode utilizá-los no dia a dia. Então para começar, a gente vai acessar aqui o menu lateral financeiro, relatórios avançados. Nessa telinha, ele já vai abrir para a gente com a opção aqui Performance Mensal. Então, o que esse relatório já começa mostrando para a gente? Ele faz um comparativo aqui do mês comparado com o mês anterior, vai falar se os gastos aumentaram ou diminuíram, se as receitas aumentaram ou diminuíram, e já traz para a gente aqui um gráfico de receitas e despesas por categoria, e aqui ele lista quais são essas receitas e despesas em detalhes. Então, só de acessar essa tela, a gente já tem esse comparativo e a gente pode mudar aqui também o filtro que o sistema está usando para puxar essas informações. A gente vai seguir aqui no vídeo a ordem que eles aparecem nesse menuzinho lateral. Então, ele é o primeiro. Logo em seguida, a gente tem também o nosso relatório de extrato. Ele é um histórico mesmo de todas as movimentações. A gente pode selecionar aqui um período, se a gente quer por um status específico de pago, não pago, ou de todas as movimentações. E se eu quero filtrar de todas as contas ou de apenas uma conta bancária específica. Ele vai trazer aqui para mim esse histórico, me dá também aqui o total, o saldo final do período, e se eu quiser, eu posso também exportar esse relatório para o Excel, se eu preciso mandar para a contabilidade ou fazer algum outro ajuste externo. Logo em seguida, a gente vai ter o relatório de fluxo de caixa. Ele é um relatório também mensal, a gente consegue aqui trocar o período que a gente está puxando esses dados. Ele vai mostrar para mim quais são as entradas e saídas do período que eu estou buscando por dia. Então, é uma forma fácil da gente acompanhar e até prever todas as entradas e saídas, já prever o saldo de um determinado dia e conseguir fazer uma gestão financeira mais antecipada. Da mesma forma que o relatório anterior, a gente pode mudar os filtros do mês, o status e também de contas bancárias específicas. Aqui ele vai trazer um gráfico resumindo essas movimentações dia a dia. O que está de verde são receitas, o que vier de vermelho são despesas, e logo abaixo ele vai trazer um histórico mais detalhado de cada dia, quais foram os totais de receitas e de despesas e o saldo final do dia em questão. A gente também tem logo em seguida aqui um histórico das despesas e das receitas. Aqui ele vai mostrar também um comparativo mês a mês, ano a ano. A gente consegue ver aqui também no gráfico. O que está em vermelho ele destaca para a gente o histórico de despesas e também o histórico de recebimentos. Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla aqui dos nossos últimos meses e comparar como que foi um mês em relação ao outro. E se eu quiser, eu posso mudar também os status ou a conta bancária que ele está buscando. O nosso próximo relatório aqui é o nosso relatório de DRE. Então, o DRE ele é um relatório mais detalhado, ele é o demonstrativo de resultados do exercício. E o que ele vai fazer? Ele vai resumir o desempenho financeiro da nossa empresa em um determinado período. Então, a intenção aqui é a gente ver organizado quais são as informações relacionadas com as receitas, que vão estar em verde no nosso relatório, quais são as informações relacionadas com despesas ou custos, que vão estar em vermelho, e aquelas também que mostram o resultado, que vão estar em azul aqui no nosso gráfico do DRE. Então, a gente vai conseguir separar. E cada empresa costuma trabalhar um pouquinho diferente aqui com a forma que eles coletam as receitas, as despesas para esse cálculo final de DRE, para a empresa analisar se durante um determinado período ela teve um lucro, ela teve um prejuízo. E como que você vai poder personalizar, então, o seu relatório de DRE? Você pode fazer isso acessando aqui o menu lateral financeiro, configurações das contas. Nós vamos, inclusive, abrir em outra guia para deixar o nosso relatório aberto ali. Aqui dentro, a gente vai encontrar primeiro as categorias do DRE. Então, eu estou aqui dentro de configurações financeiras, a abinha de DRE. O sistema já traz uma estrutura padrão, mas eu posso alterar essa estrutura se eu quiser. Então, no meu sistema aqui, eu tenho receita bruta, despesas operacionais, receitas financeiras. Vamos supor que eu queira, por exemplo, mudar o nome de uma dessas categorias PAI aqui. Eu posso vir aqui, clicar em editar e alterar o nome, por exemplo,
para um outro que a minha empresa já usa, que já está mais adequado ao meu processo. Então, nessa telinha, a gente faz a personalização das categorias maiores ali da DRE. Agora, no dia a dia, o que vai ser somado em cada uma dessas categorias? Como que eu vou saber que determinada movimentação que eu lancei vai ser incluída na soma das categorias de receitas ou despesas corretamente? Isso também é algo que cada usuário consegue personalizar no sistema. Então, também nessa telinha que a gente estava, aqui nas configurações das contas, a gente tem as configurações das categorias. Eu posso determinar várias categorias, tanto de despesas quanto de receitas, e informar para o meu sistema cada categoria dessa, a qual categoria pai da DRE que ela pertence. Então, toda vez que eu fizer um lançamento dessa categoria, o sistema já sabe em qual categoria da DRE que ele deve somá-la. Então, é bem simples. Vamos puxar aqui uma das nossas categorias. Eu tenho aqui uma categoria de combustível. Ela já tem aqui, está associada a um grupo da DRE. Se eu quiser alterar esse grupo, eu posso vir aqui em editar e determinar aqui, ó, o grupo da DRE, qual categoria da DRE que essa subcategoria vai fazer parte. Aí eu personalizo aqui e salvo. Vocês podem fazer isso para as categorias que já vêm no sistema e vocês podem cadastrar também novas categorias e aí informar qual grupo da DRE elas pertencem. Então, antes de você gerar esse relatório, procure tirar um tempinho para personalizar tanto as categorias pai da DRE, que são essas que aparecem em destaque aqui, quanto às subcategorias do financeiro, que o sistema vai identificar e somá-las ali no grupo da exibição do DRE. Então, se eu fiz essa personalização direitinho, toda vez que eu fizer um lançamento no meu financeiro, então vamos abrir aqui a telinha do nosso financeiro, por exemplo, eu fiz um lançamento de despesa, eu venho aqui com um valor, informo que eu já paguei, e eu lanço aqui na categoria, olha, ela pertence àquela categoria de combustível. O sistema já sabe que ela deve ser somada àquela categoria que nós já definimos aqui da DRE. A gente já definiu aqui, eu posso já considerar que o sistema, na hora de gerar a DRE, vai exibir nesse grupo aqui. Então, a categoria que a gente seleciona aqui, ele vai fazer esse vínculo. Aqui no gráfico, então, o sistema vai exibir as informações conforme essas personalizações que nós fizemos, e no dia a dia eu consigo gerar o relatório de DRE por um período específico ou até por um evento específico. Então, a gente tem aqui a opção de selecionar, filtrar por um evento específico e selecionar qual evento que a gente quer filtrar. E aí a gente tem as informações do financeiro de um evento só. O relatório de DRE eu também consigo exportar para um arquivo PDF ou um arquivo em Excel. E aqui a gente tem algumas opções de filtros de movimentações dos relatórios que a gente separa por despesas e por receitas. Então, o que a gente vai ter aqui, tanto para despesas quanto para receitas? A gente tem um relatório por descrição. Então, aqui ele me mostra que as despesas lançadas pela descrição, eu posso também aqui colocar um status específico, uma conta, ele vai agrupar aqui pela descrição que foi colocada. Eu tenho também um relatório por dia, então eu vou colocar aqui um período, ele vai me mostrar os lançamentos das despesas lançadas por dia, então é mais fácil da gente fazer um comparativo do mês, por exemplo, qual foi o dia do mês que nós tivemos mais gastos. Ele mostra aqui no gráfico e me mostra detalhado também dia a dia do período que eu escolhi, dos filtros que eu selecionei aqui em cima. Por categoria, mesma coisa, posso selecionar um período, uma conta e um status, e ele vai me mostrar qual categoria que eu tive aqui de gastos, ele dá um gráfico para mim. Por subcategoria também, então aquelas categorias do financeiro, se a gente quer especificar um pouco mais, esse relatório já vai mostrar as categorias filho. Mesma coisa, ele exibe para mim num gráfico comparativo e as movimentações detalhadas logo abaixo. A gente também tem um relatório de despesas por evento, então para a gente comparar aqui, por exemplo, qual dos eventos que teve um maior valor na questão de despesas, ele traz aqui para mim um gráfico e também os eventos do período que eu selecionei logo abaixo para eu conseguir ver um detalhe também. A gente também tem o filtro por etiqueta, então no sistema, cada um dos nossos eventos a gente pode categorizá-los com uma etiqueta específica, e aqui o sistema me mostra as despesas por etiqueta para eu fazer um comparativo também. Ele me mostra no gráfico, me mostra os detalhes embaixo, eu posso usar outros filtros.
Mesma coisa para os centros de custo. Então, quando você faz os lançamentos ali no financeiro, se você selecionar um centro de custo específico, aqui na hora de lançar, esse relatório ele vai te mostrar do período que você selecionou quais são os centros de custos com maiores despesas e te dá aqui também o detalhe. Pelas tags, as tags elas são outras categorias que a gente consegue criar também aqui no nosso lançamento financeiro, além de todas essas que o sistema já possui, que são as categorias, os centros de custo. Vamos supor que o meu financeiro precisa de mais um campo para categorizar mais alguma coisa. Eu posso usar aqui as tags, eu consigo colocar mais de uma tag por lançamento, e é nesse relatório aqui que a gente vai ver o gráfico por tag. Quais são as tags aqui, no caso, né, das despesas com maiores gastos e os detalhes embaixo. O histórico também é um comparativo aqui mês a mês, que a gente consegue acompanhar para fazer uma relação entre eles. E por último, pago A, que é um outro campo também que a gente tem no nosso lançamento financeiro, que ele está aqui nas despesas. Então, ele está aqui, a gente tem, por exemplo, pago a fornecedores, equipe, clientes como padrão, e eu posso criar outras opções aqui no campo pago a, e nesse relatório ele traz para mim quais são os mais frequentes, onde a gente teve ali uma despesa com valor maior. E todos esses que a gente viu aqui das despesas, nós temos os mesmos para as receitas também. Então, eu consigo ver a receita por descrição, o comparativo aqui dia por dia, também por categoria e por subcategoria, igual a gente viu ali nas despesas, por evento também. Então, qual foi um evento aqui que a gente teve uma receita maior, um comparativo aqui do período, ele mostra para mim também. No caso dos eventos, a gente consegue, além de separar pelo evento, pela etiqueta dos eventos também, por centro de custo, pelas tags, igual nós vimos, um histórico também para nós fazermos um comparativo aqui mês a mês, e recebido de, que é um campo que a gente também tem na hora de lançar aqui os nossos recebimentos, eu posso especificar essa informação de quem eu estou recebendo e eu vou ter detalhes aqui nesse relatório financeiro. Então, a gente vê que é um relatório que ele mistura tanto as informações mais detalhadas como gráficos para a gente bater o olho e já conseguir tirar ali a informação, fazer comparativos, e você pode usar eles bastante aí no seu dia a dia. E não se esqueça de sempre acessar primeiro o menuzinho financeiro, configurações, e já deixar o financeiro bem adaptado, bem com a carinha da sua empresa, para o sistema gerar os relatórios que vão te ajudar e vão se adequar aos processos que você já trabalha. Se você teve alguma dúvida sobre esses relatórios ou sobre como fazer essas configurações, não deixe de chamar a nossa equipe de suporte, eles vão te ajudar. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.